Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a tentação de Jesus, em mais um vídeo da série Cheios do Espírito Santo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E eu já quero iniciar este vídeo compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo, do conteúdo do vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, nos diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós observamos que o próprio Espírito Santo de Deus, após Jesus ser batizado nas águas do Rio Jordão, foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. O próprio Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. E por que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Porque o Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. A própria palavra de Deus, ela nos responde. Porque a palavra de Deus, ela explica a si mesma através do entendimento e da interpretação do seu Espírito Santo. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 17 e 18, nos diz assim: Pelo que convinha que tudo fosse semelhante a seus irmãos. Isso aqui está falando sobre Jesus Cristo. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então esse é o motivo de Jesus Cristo ter sido levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Para que ele pudesse sentir a tentação que o homem, eu e você, somos levados todos os dias a passar. Então, para que ele pudesse comparecer, para que ele pudesse interceder por mim e por você, ele padeceu na sua própria humanidade, no seu próprio corpo humano, toda a dor, toda a necessidade que eu e você passamos, toda a tentação que eu e você passamos. E esse foi um dos motivos principais que levou Jesus, que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. E por que eu e você devemos passar por este momento de teste, por esse período de tentação, às vezes na vida? Nós vemos que o diamante, que origina de um elemento grafite, ele passa por um processo longo de anos, por uma pressão excessivamente alta. Nós vemos que esse mesmo material que você compra para botar no lapisezinho e escrever, que você compra por preço, não sei, hoje em dia deve estar uns R$2, R$3, mínimo, comparado ao preço do diamante, que é uma fortuna, uma joia rara e valiosa. Nós vemos o processo que esse mesmo material sofre, que é cerca de 60 mil vezes maior a pressão que esse diamante sofre, esse grafite sofre para se tornar um diamante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que homens grandes diante de Deus são formados em situações, em momentos difíceis. Então esse momento que você está passando, que eu ou você possa passar, ele serve-nos para nos fortalecer, para nos tornar cada vez mais preciosos diante de Deus, para nos tornarmos resistentes aos vendavais que estamos sujeitos a passar nessa vida. Um material que é submetido a grandes esforços, como o aço, antes de ele ser comercializado, ele passa por diversos testes para que possam determinar a resistência daquele material. Então, é uma analogia feita assim como a minha e a sua vida. Às vezes nós passamos por esse momento de tentações, não para que possamos cair, mas que possamos verdadeiramente nos fortalecer, nos tornarmos um homem, uma mulher de Deus mais forte. E se ocorrer, devido à fraqueza de cair, para que nós possamos entender que só a graça de Jesus Cristo só a graça de Jesus pode nos revertir, para que possamos verdadeiramente vencer as tentações, vencer aquilo que o inimigo coloca como prato diante de mim, diante de você, que aos nossos olhos é atrativo, é agradável, mas que leva à verdadeira morte, a morte eterna. Então, nós devemos compreender que às vezes essa luta que você está passando não é para a morte, mas é para te fortalecer em Jesus Cristo, para que você possa entender o poder da graça de Jesus, que está somente na cruz, pela fé em Jesus Cristo. Só Ele venceu, para que eu e você pudéssemos também vencer, pela fé nele, que Ele, mesmo sendo Deus, Ele foi submetido a uma situação de tentação na sua humanidade, porque Deus, Jesus Cristo, como 100% Deus, na sua divindade, Ele também era 100% humano. E essa humanidade de Jesus foi testada, para que Ele pudesse, diante de Deus, compadecer de mim e de você. Existe uma história muito interessante
de uma rainha que os seus consultores chegaram diante dela e apresentaram a situação que os operários estavam sem pão. Aí ela diz assim para eles: então, dá bolo para eles. O que essa história nos ensina? Que ela, por estar numa situação de nunca ter passado fome, ela entendeu aquela mensagem, que aquelas pessoas, aqueles operários estavam sem pão, como que o pão tivesse acabado, mas tivesse outra coisa, porque ela nunca teve falta de nada. Então ela falou: dá um bolo para ele. O que eu quero encaixar nessa mensagem? Que Jesus Cristo, diferentemente dessa história dessa rainha, ele verdadeiramente esteve na nossa situação. Ele pode nos ajudar porque ele verdadeiramente foi tentado em tudo. Nós vemos na palavra de Deus, como acabei de ler, que ele foi tentado e padeceu. Ele sentiu verdadeiramente na carne, para que ele pudesse socorrer a nós. Diferentemente daquela rainha que nunca tinha passado fome, Jesus Cristo ele se submeteu a essa situação de teste, para que ele pudesse verdadeiramente nos ajudar, através do seu Espírito Santo. Assim como eu imagino um fio de teia de aranha, que é bem sensível, mas como se fosse o Espírito Santo de Deus, como uma linha de carbono colocada ao lado desse fio de teia de aranha para fortalecê-la. Assim, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, nos fortalece nas nossas fraquezas, porque ele verdadeiramente sentiu o que nós somos sujeitos, vezes após vezes, a passar. E interessante que Satanás ele vai tentar Jesus em 3 grandes áreas. É o que os evangelhos, tanto de os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, deixaram registrado. 3 grandes situações de tentação. Eu acredito que tiveram diversas tentações durante esses 40 dias de jejum, e nós presumimos também que Jesus estava em oração. Mas que os evangelhos eles deixaram 3 grandes, que eu acredito que para ensinar a nós em 3 grandes áreas que o ser humano é tentado. Na área básica, física, material, necessidade básica do homem, como a fome, a necessidade do alimento. A situação em que Jesus também foi testado, do reconhecimento, de querer o reconhecimento de outras pessoas, e a necessidade do poder, o orgulho do ser humano. E nós vemos que Satanás ele vai então tentar, pelo menos é o que os evangelhos deixam escrito, Jesus nessas 3 grandes áreas. E a primeira tentação, a Bíblia nos diz que depois desses 40 dias de noite e dia com fome, jejuando, Jesus sentiu fome. Então, Satanás ele aparece. Os evangelhos não nos relata se Satanás apareceu realmente na sua forma real ou se ele apareceu numa forma transfigurada. Porque a Bíblia nos diz que Satanás ele pode sim se transformar num anjo de luz. Eu acredito que nessas 2 tentações, as primeiras 2 tentações, Satanás realmente ele tenha se apresentado, não como Satanás, mas de uma maneira transfigurada, para que Jesus não pudesse o reconhecer. E ele aparece então diante de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a condicional que Satanás apresenta para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Ele apresenta a situação de dúvida para Deus, para Jesus Cristo, se ele realmente era o Filho de Deus. Se nós lermos um pouquinho mais atrás, quando Jesus Cristo foi batizado e saiu das águas, uma voz do céu, a voz do Pai testifica sobre Jesus Cristo: tu és o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou seja, a testificação de Jesus como sendo Filho de Deus. E Satanás ele se apresenta colocando uma dúvida diante do Filho de Deus. E é isso que Satanás ele se apresenta diante da minha, da sua vida. Ele apresenta diante de você, diante de mim. Será que você mesmo é o Filho de Deus? Será que mesmo Deus tem uma promessa sobre a sua vida? Será realmente que essa promessa que Deus determinou sobre a sua vida vai se cumprir? É assim que Satanás se apresenta diante dos filhos de Deus. Ele coloca uma dúvida no coração do homem para que o homem possa questionar a Deus. E Satanás ele é muito inteligente, estratégico e astuto. Então ele se apresenta dessa forma. E o interessante é que ele manda essa condicional, se realmente tu és o Filho de Deus, e manda que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás ele está sugerindo a Deus? Além dessa dúvida no coração de Jesus, se ele realmente era o Filho de Deus, a outra dúvida que ele coloca é se ele realmente era o Filho de Deus, Deus deveria suprir suas necessidades. Nós vemos e deduzimos que durante 40 dias a situação de Jesus era terrível. Perdeu muitos quilos, com certeza. Talvez estava mal cheiroso porque estava no deserto. Não acredito, talvez sem banhar. E a gente supõe-se a face sujo. Então a situação talvez que não condizisse, né, com realmente o Filho de Deus. Que essa condição realmente não testificava que era o Filho de Deus. Então Satanás ele sempre vai aparecer diante de uma situação de fragilidade. Ele vai questionar se realmente Deus tem uma promessa sobre a sua vida, mostrando a situação, você mesmo possa enxergar a situação que você se encontra, se realmente Deus
tem uma promessa sobre a sua vida. Se realmente você é o filho de Deus, você é escolhido de Deus. Se realmente Deus cuida de você. Essa também é a sugestão que Satanás apresenta. Porque se você é o filho, deveria ter cuidado por Deus. E eu vejo muito isso nos nossos dias e acredito que sempre aconteceu isso. Muitos que servem a Deus, que dizem ser filho de Deus e o é em Cristo Jesus, eles acham, ou nós achamos, que devemos em tudo ser abençoados materialmente, possa ser, vamos dizer assim. Nós queremos que Deus cumpra as nossas vontades. Eu quero entrar numa faculdade X, e se eu estudo para fazer o vestibular e não passo, aí eu vou colocar a culpa em Deus. Não, Deus não me ama, Deus não me quer. Mas a gente nem perguntou se aquilo ali realmente seria a vontade de Deus antes de começar aquele projeto. E aí que está o erro nas nossas vidas, de iniciar algo sem saber se realmente é a vontade de Deus. Porque quando nós iniciamos e acreditamos que verdadeiramente somos filhos de Deus, mas não o consultamos, na situação de fracasso, Satanás aparece para gerar dúvida em nossos corações. Será que realmente você é o filho de Deus? Será que realmente Deus te ama? Será que realmente Deus cuida de você? E ele é estrategista, ele é inteligente. Satanás ele não é bobo. Ele usa meios realmente para que nós não pudéssemos ter saída. Mas nós temos uma saída, que é em Jesus Cristo, que é na cruz do Calvário, que é crer que Jesus Cristo padeceu por mim e por você, para que pudéssemos ter a vida eterna e sermos chamados filhos de Deus. E olha a resposta que Jesus Cristo dá para Satanás. Está escrito, ele responde com a palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só a resposta que Jesus dá para Satanás. Não só de pão viverá o homem. Não é só das coisas materiais, das coisas básicas do homem que o homem vive. Mas o homem vive graças ao sustentar de Deus, ao fôlego de vida de Deus em si, em nós. E é interessante que Jesus ele rebate justamente no ponto de dúvida que Satanás lança diante de Jesus. Se tu és o filho de Deus, olha, a dúvida que Satanás lança diante de Jesus. Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus tinha declarado sobre Jesus? Que ele era o seu filho amado, em quem me agrada. Aqui nós vemos duas aplicações, tanto essa declaração de Deus, como a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a santa e sagrada Escritura. E nós vemos que Deus tinha declarado sobre Jesus, que ele era o seu filho. E é isso que nós devemos ter em mente e gravar em nossos corações. O que importa é o que Deus fala de você, não é o que Satanás usa ou fala de você, que você é um fracassado, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o que sai da boca de Deus? O que Deus declarou sobre a sua vida? Deus declarou que você é filho. Deus declarou que tem uma promessa sobre a sua vida. Deus declarou que tem grandes coisas para cumprir na sua vida. E é isso que você deve acreditar. Não na dúvida, não no que Satanás tem lançado sobre você. Eu vejo algo muito interessante. Eu peguei de uma aplicação de um grande empresário que estava falando, acho que hoje, ontem ou antes de ontem, não sei. E Deus ministrou no meu coração sobre aquela frase que ele falou. Mas eu vou trazer a aplicação que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Não vou usar o que ele disse. Nós vemos que quando você está iniciando um projeto, que você está em um propósito, debaixo de algum propósito em si, você não vai receber apoio de muitas pessoas. Muitos vão até criticar. Isso não vai dar em nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Nesse ponto nós temos que compreender o que Deus declarou sobre a nossa vida. O que Deus declarou sobre você. Nós temos que nos agarrar a isso. É acreditar. Quando o mundo fala que você não é ninguém, você tem que acreditar que você é alguém, porque Deus declarou sobre a sua vida. Que você é alguém para Deus. Que você é importante para Deus. Que Deus tem promessas sobre a sua vida. E quando, no entanto, quando nós chegamos em um momento em que Deus nos exalta, Deus coloca você numa posição de destaque, nós temos que compreender ali que nós não somos ninguém. Porque se nós chegamos ali, foi porque Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos colocou ali. Porque ele exalta os humilhados e abate os exaltados. Ele abate aqueles que se orgulham. Nós temos que compreender isso. Entendermos se chegamos ou chegaremos em algum lugar. Nós temos que ter a compreensão que foi pela graça, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E outro ponto importante que nós observamos nessa primeira tentação de Jesus é que Satanás sugere a Jesus que ele possa utilizar do seu dom espiritual que Deus deu para ele, de realizar milagres, porque Deus poderia transformar, Jesus Cristo poderia transformar, como Deus poderia transformar aquela pedra em pão. Porque ele transformou, multiplicou, alimentou aquela multidão de 5 mil homens. Nós sabemos que Jesus Cristo poderia transformar aquelas pedras em pães. Então Satanás ele vai sugerir para que Jesus pudesse usar do seu dom espiritual para benefício próprio, para o seu próprio deleite. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus ele determinou dons, deu dons para cada um.
na vida de cada um. E nós devemos usar esses dons para a honra e glória do Senhor. Não para nossos próprios deleites, nossas próprias vontades, mas que possam também alcançar outras vidas, ajudar outras pessoas. O que eu vejo muito no nosso mundo cristão, especialmente naqueles que fazem parte dos músicos na igreja de Deus, é que eles dizem, os músicos não são valorizados na casa de Deus. É certo que algumas situações sim, mas o que nós devemos compreender é o quê? Você, o músico que está na casa de Deus, ele está para adorar a Deus ou está para fazer o homem? Porque se ele está para fazer o homem, ele tem que... Ele não está no lugar correto. Porque se ele está fazendo na casa de Deus, para Deus, se dedicando a Deus, ele não tem que se importar com a valorização do homem. Porque se realmente ele quisesse o benefício, diante dessa situação, ele deveria não estar na casa de Deus, tocar para o mundo, que ele iria receber o devido recurso, pelo aquele dom que ele tem. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus determinou dons para cada um. E nós devemos compreender, se nós vamos realmente usar esse dom para adorar o Senhor, nós não devemos nos preocupar com o reconhecimento do homem. Nós devemos fazer de coração para Deus. Eu sei, e não estou justificando aqueles que não valorizam, porque isso também é errado. Nós vemos que Deus diz que cada um é digno, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se aqueles que se dedicam realmente apenas àquilo ali, devem ser valorizados, mas não podem estar presos a isso. Se você realmente quer adorar o Senhor com o seu dom, se dedique para adorar o Senhor com o seu dom. Não querer um reconhecimento ou benefício em troca. E Jesus Cristo ele nos ensina isso. Ele não se utiliza do seu dom, mesmo que estivesse 40 dias de jejum, ele estava ali morrendo de fome, com certeza o seu estômago tivesse como uma soda cáustica, roendo o seu estômago de fome. Ele não se utilizou do seu dom para transformar em benefício próprio aquelas pedras em pães, alimentar a sua fome. E a segunda tentação, nós vamos, primeiro aprendemos a primeira tentação, vamos para a segunda tentação. Então a segunda tentação que o diabo vai proporcionar, vai colocar a Jesus é o seguinte: ele pega Jesus, leva a cidade santa, no caso Jerusalém, e bota sobre a parte mais alta do templo. E diz a Jesus, se tu és, mais uma vez ele chega com uma dúvida no coração de Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Olha, portanto, que Satanás ele é astuto. Ele faz a sugestão, e ele ainda usa a palavra da Escritura, para que pudesse justificar o que ele estava sugerindo para Deus, para Jesus. Ele vê que Jesus tinha acabado de responder ele com as Escrituras. Satanás, olha como Satanás é estratégico. Ele usa a própria Escritura, então, para fortalecer aquilo que ele tinha sugerido, a sua tentação a Jesus. Já que Jesus quis usar a Escritura, ele também usou, mas de maneira distorcida. Lá em Salmos, a palavra vai nos dizer que eles te guardarão para que não tropeces nos seus caminhos, ou seja, no caminho de Deus. Então, o que Satanás quer fazer aqui? Os judeus daquela época acreditavam que o Messias iria surgir no templo de uma maneira milagrosa, extraordinária, sobrenatural. Ele queria que Jesus pudesse conquistar, reconhecer o reconhecimento dele como Messias da sua maneira, usando as suas próprias vontades, da sua maneira, e não obedecesse o que Deus tinha determinado sobre Jesus. É isso, basicamente, que Satanás está fazendo aqui. E ele usa a palavra, as Escrituras. Isso é muito interessante, nós observamos sim na nossa geração, nos nossos dias atuais, muitos que utilizam da Escritura para justificar os seus próprios deleitos, os seus próprios erros, como lá no apóstolo Pedro, em 2 Pedro escreveu, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 16, que aqueles distorcem as Escrituras para os seus próprios deleites. Nós vemos muitas pessoas utilizarem as Sagradas Escrituras para justificarem um erro que cometem, um pecado que não conseguiram se libertar ou não querem se libertar. E acabam utilizando a palavra de Deus para justificar o seu erro. É isso que Satanás faz. Ele faz a sugestão e se embasa na Escritura de maneira distorcida para que pudesse ratificar, confirmar aquilo que ele estava sugerindo a Jesus. E Jesus, mais uma vez, responde a Satanás. Também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Aqui, é interessante que se aplica, desde o início da nossa palavra, nós vimos que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, Jesus estava no centro da vontade de Deus, mesmo que naquela situação de tentação. Mas aqui, essa situação de provocar, de tentar o Senhor, o teu Deus, é o seguinte. Imagine que Deus determinou o lado direito para você ir, e você vai pelo lado esquerdo. Ou seja, você tomou uma situação totalmente contrária à vontade de Deus. Então, você vai sofrer as consequências daquela situação. E é isso que ia acontecer. Se Jesus pulasse, com certeza ele estava contra a vontade de Deus, colocando Deus à prova, já que ele era o Filho de Deus. Vou me jogar e Deus vai me salvar. Ou seja, a mesma coisa uma pessoa que
Deus manda ir para o lado A, ele vai para o lado B, sabendo que é errado, ele fala, não, eu vou por esse lado aqui, sei que é errado, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim. Não, você vai sofrer a consequência do seu pecado. Se você está numa situação de provação, porque é consequência do erro que você cometeu de ir contra a vontade de Deus, você vai responder pela sua desobediência. Essa é a verdade. Mas Deus, Jesus Cristo, está de braços abertos. Se você se encontra numa situação que está fora da vontade de Deus, que está fora do centro da vontade de Deus, Jesus Cristo está de braços abertos. Aí você pode se perguntar, então, o que eu vou fazer se eu estou sofrendo essas consequências da má decisão que eu tomei? Volte hoje mesmo para os braços de Cristo. Ele está de braços abertos para te receber. Porque Deus é grande em misericórdia. E Ele perdoa, Ele apaga os nossos pecados. Então volte para a situação, para o centro da vontade de Deus, para que sim, Ele venha verdadeiramente te guardar os seus caminhos. E é isso que Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, faz sobre a minha e sobre a sua vida quando nós estamos no centro da sua vontade. E a última tentação Satanás leva Jesus a um monte muito alto, em que dali ele via todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aqui eu acredito que Satanás ele tenha se revelado verdadeiramente. Nas primeiras duas eu acredito que não. Mas aqui Satanás diz assim, tudo isto te darei se prostrado me adorares, todos os reinos da terra. Então aqui Satanás verdadeiramente revela a sua identidade, sua verdadeira identidade. Se você, Jesus, me adorar, eu te darei todos esses reinos. É o poder, o orgulho que o homem quer. A honra, o reconhecimento. E o interessante é que essa suposição que Satanás faz é o seguinte. Satanás, ele queria entregar de maneira mais fácil, de maneira imediata, aquilo que já é de Jesus, de direito, sem passar pela cruz. Ou seja, é meio que Satanás está fazendo assim. Eu te entrego tudo isso sem você precisar passar pela cruz. Sem precisar você ser humilhado. Sem precisar você sofrer. E o que eu aprendo com isso? Que Jesus, Deus, ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Mas é necessário um processo. É necessário nós passarmos por um processo para alcançarmos essa promessa. Para alcançarmos essas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Por exemplo, Deus tem uma promessa que você será um empresário bem-sucedido. Você sabe que você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se dedicar bastante para alcançar esse sucesso. Mas, no entanto, Satanás vem com sua sugestão. Roubar, enganar os outros, comprar e não pagar, escravizar, porque nós temos nos nossos próprios dias atuais a situação de escravidão. Então é isso que Satanás ele vai usar para que você possa chegar com uma promessa que é digna, que é louvável de Deus sobre a sua vida, mas por meios corruptos, por meios mais fáceis, vamos dizer assim. Então, esse exemplo que eu dei aplica-se a diversas áreas, a diversas promessas que Deus possa ter sobre a sua vida. E foi isso que Satanás fez. Satanás ofereceu uma situação para que Jesus pudesse alcançar realmente o que já era de direito dele, que ele alcançou através da morte na cruz do Calvário, de maneira mais fácil, sem passar pela cruz. E então Jesus lhes responde para Satanás, retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Então Jesus, em toda essa tentação, Jesus responde a Satanás com base nas Sagradas Escrituras. E para concluir esse vídeo, essa é a chave. Essa é a chave para vencermos Satanás, a tentação de Satanás, as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada. Mas muito além de conhecer, muito além de meditar nessa palavra de dia e de noite, é cumprir. Porque Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele, além de conhecer, ele obedeceu a estas Sagradas Escrituras. E essa é a chave para vencermos as tentações. Além de conhecer, porque conhecedor até Satanás como você viu. Satanás, ele utilizou-se das Escrituras para tentar enganar a Jesus Cristo. Mas, muito além disso, além de conhecer, é obedecer. Muito além de conhecer, é viver essa palavra. É além de estar guardada no nosso coração, na nossa mente, é buscar cumpri-la e obedecer ao que está nestas Sagradas Escrituras. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha e na sua vida. Amém.